Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui juntos para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E hoje eu quero fazer uma leitura em Lucas, capítulo 2, o verso de número 1, e diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Uma lei, no caso aqui um decreto, mudou a vida de algumas pessoas. Nós, na maioria das vezes, não gostamos de leis, não gostamos de mudanças das leis que nós temos no nosso país ou daquelas que nós temos no nosso condomínio, no nosso bairro e até mesmo aquelas leis que não estão escritas, mas que nós temos como família, que eu diria que são códigos, maneiras de viver e de nos portar. Mas esse decreto, essa ordem do imperador, mudou a vida de algumas pessoas. E ela também pode, de alguma maneira, nos levar a refletir no que Deus quer dizer ou no que Deus quer nos falar quando Ele muda leis ou permite que os homens, aqueles que são os legisladores, façam isso. Eu gostaria que você se lembrasse de José e Maria. Eles são naturais de Belém, cidade de Davi, e quando o imperador fez o decreto para que todos fossem recensear-se, eles precisaram ir até Belém. Você conhece a história. Chegaram em Belém, Maria grávida do Senhor Jesus, não encontraram um lugar numa hospedaria, e Jesus então veio a nascer naquilo que nós chamamos de uma estrebaria, que na verdade é um curral. Essa lei mudou a vida dos dois. Talvez você pensando, poxa, eu serei a mãe, eu serei o pai do próprio Filho de Deus. Mas eu sou pobre, sou necessitado, como vai ser isso? E de repente foi mais surpreendente, porque ao invés de conseguir um local, num hotel, numa hospedagem ali naquela cidade, o único lugar que eles conseguiram foi uma estrebaria. Mas isso mudou a vida deles. Eles sabiam que estavam ali diante do próprio Filho de Deus. Mas vai além, porque se você continuar a leitura do capítulo 2 de Lucas, você vai ver que também a vida dos pastores foi mudada. Pastores, homens simples, cuidadores de ovelhas, lá no campo, pegando a geada da noite, assim como durante o dia o sol escaldante. Mas diz que uma milícia celestial apareceu para eles e disse o seguinte: olha, vão lá em Belém e vejam, porque hoje é nascido o Filho de Deus. E eles vão e encontram José, Maria e o Senhor Jesus, ainda um bebê, recém-nascido. A vida daqueles homens foi transformada por uma lei ou por um decreto. Mas ainda há a história também de 3 homens que tiveram suas vidas mudadas por esse decreto. É a história daqueles homens que nós chamamos de 3 reis magos, homens que vieram do Oriente, que de lá olharam, viram uma estrela no céu e disseram o seguinte: olha, nasceu o rei dos judeus, vamos lá adorá-lo, levemos ouro, incenso e mirra. É claro que chegaram no palácio de Herodes, e Mateus capítulo 2 narra sobre isso, e Herodes ficou desesperado. Onde deve nascer o rei dos judeus? Perguntou. E alguém disse, em Belém de Judá. Ele falou: olha, vocês vão lá e a hora que vocês encontrá-lo, venham aqui e me digam quem é ele ou aonde ele está para que eu vá adorá-lo também. E é claro, o interesse de Herodes era matar o Senhor Jesus. Ainda recém-nascido, mas matá-lo. É claro que aqueles homens foram, quando chegaram, encontraram Maria, José e a criança. Deram seus presentes, ouro, incenso e mirra. E foram embora por outro caminho, orientados por Deus, e Herodes não ficou sabendo aonde estava o Senhor Jesus. Percebam, uma lei que mudou a vida de algumas pessoas. José e Maria, os pastores do campo e também os 3 reis magos do Oriente. O que Deus quer fazer hoje? Com normas, leis, que aparentemente nos prejudicam, que aparentemente nos preocupam em termos de tirar a nossa paz e a nossa liberdade. Creio eu que Deus continua no controle de todas as coisas. O que nós precisamos é confiar nele. E ainda que as leis possam nos parecer as mais contrárias possíveis,
nós devemos continuar crendo e esperando no nosso Deus e sabendo que Ele tem o melhor para a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada, como só Ele pode dar.